Fala galera, aqui é o AJ do canal Mundo dos Fatos e como que você que está nos assistindo está? Espero que esteja tudo bem contigo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante interessante, sobre a verdadeira vida na Idade Média, onde na cabeça de alguns há contrastes sociais profundos, para outros, construções de castelos luxuosos. Entenda o cotidiano e a realidade da era medieval. Então, já tasca o dedo no like aí, sua contribuição por meio dele é muito importante para nós. Não esqueça de se inscrever no canal, ative o sino para receber as notificações, compartilhe esse conteúdo com quem possa vir a gostar desse tipo de assunto e sem mais delongas, editora, puxa a vinheta. Para fazer essa viagem no tempo, vamos para um dia de sábado. Um dia típico para um camponês na França do século X, que começa por volta ali de 5 horas da manhã. Ele, a esposa e os 4 filhos acordam em sua casa de um único cômodo, comem mingau de pão e dão início à sua luta árdua diária. O pai e os mais velhos, de 12 e 14 anos, vão para o campo. A colheita de trigo e cevada está atrasada. A família passou por os 2 dias anteriores, cumprindo o trabalho obrigatório nas terras do senhor feudal, e há muito o que fazer. A mãe e os mais novos, de 6 e 8 anos, vão lidar com a horta e as galinhas. Todos fazem uma rápida pausa para comer, sempre que possível, peixe. O batente só termina quando já está escuro. Eles dormem juntos, sobre um amontoado de palha, iluminados por velas de sebo e aquecidos por uma pequena fogueira no centro do cômodo. Assim viveram durante 10 séculos 90% dos habitantes do velho continente. Do ponto de vista deles, a Idade Média foi uma época de contrastes sociais profundos, violência, doenças. Só para você poder ter uma ideia, a metade dos bebês não chegava aos 2 anos de idade. Um tímido avanço tecnológico à mercê das intempéries da natureza. Nessa era de preces, pão e fuligem, as pessoas mais simples morriam cedo, comiam quando dava e se submetiam às determinações dos senhores e também dos líderes religiosos. Já a nobreza construía castelos, cobrava impostos pesados e devorava até 9.000 calorias todos os dias. O singelo botão de ouro no vestido de uma dama equivalia a 140 dias de trabalho de um camponês. A Idade Média é delineada pouco antes da data oficial de origem, 4 de setembro de 476, quando o imperador Rômulo Augusto é destronado. Desde os anos 300, a falta de controle de Roma sobre as províncias dava margem para as constantes invasões dos bárbaros, os estranhos povos do norte que não falavam latim. Moradores de áreas isoladas estavam sujeitos a ondas de saque permanentes. Na falta de um governo central forte, o jeito foi pedir ajuda aos ricos mais próximos. No século IV, começa a surgir uma relação de dependência. Os camponeses oferecem tudo o que têm, a força de trabalho. Em troca, conseguem viver com o mínimo de paz. E essas relações são mediadas por códigos de honra, obrigações claras e acabam disseminadas. Normas de conduta são herdadas da seita judaica, que havia se desenvolvido e ocupado corações e mentes do Império. Entre os legados romanos incorporados pela Idade Média, o cristianismo é o mais marcante. Em tempos sem imprensa e de ampla maioria analfabetos, as bibliotecas dos mosteiros são instrumento de controle. Mesmo nobres ricos só têm acesso a obras consideradas aceitáveis. A ciência médica é rejeitada e os conceitos oriundos dos gregos não identificam que enfermidades típicas do período, como disenteria, ergotismo, que é o envenenamento por cereal contaminado, peste bubônica, resultam das más condições de higiene e também de saneamento. O camponês medieval toma banhos semanais, mais do que muitos dos europeus no século XIX, mas dorme com os animais dentro de casa e faz suas necessidades ao relento. Os religiosos trabalhavam em suas próprias plantações, mas nem o serviço braçal muda certos hábitos. Alguns líderes religiosos diziam que quem aceitou a fé e se lavou no sangue de Cristo não precisavam mais aguar o corpo. Por isso, certos monges fugiam à regra e não tomavam banho mais do que 5 vezes. Isso por ano. São eles os maiores produtores de vinho, cerveja e de queijo. Em dias comuns, eles consomem 1,5 kg de pão. Muitos usam grandes fatias no lugar de pratos, com 200 gramas de carne e queijo, e 1,5 litro de vinho ou cevada. Essa dieta de 6.000 calorias, 6 saladas, não ajudava muito a melhorar a média de vida da época, que era de mais ou menos 35 anos de idade. Mas nada disso quer dizer que alguém estivesse livre de crises de fome provocadas principalmente
por variações climáticas inesperadas. Por exemplo, um período de aquecimento global atingiu o planeta entre 800 e 1300, o que no geral favoreceu a produção de alimentos. Mas o desabastecimento existia e atingia até os abastados. O camponês era mais vulnerável, comia menos. Por incrível que pareça, entretanto, os pobres comiam muito melhor do ponto de vista nutricional, com maior variedade. Agora nós vamos falar sobre o castelo. Boa parte dos reis tem pouquíssimo poder para além dos muros de suas propriedades. Entre o século 9 e 12, a Europa se divide em cerca de 60 feudos. São os senhores feudais que controlam a vida dos arredores. A partir de suas casas fortificadas, que evoluem até se tornar castelos no século X, eles vivem cercados por empregados. O camponês passa metade de seu tempo útil trabalhando no chamado manso senhoral, uma área de plantio do latifúndio. Ele mesmo vive e cultiva seu alimento nos arredores. Tudo que ele planta ali é dele, mas não tem direito a manter em casa fornos ou moinhos. Para usá-los, paga aluguel na forma de produtos que colheu nas terras sob seu controle, patrimônio do senhor. É dele, aliás, entre outras benesses, a prerrogativa de tirar a virgindade das filhas recém-casadas de seus súditos. Ele provê a segurança da comunidade, promove o treinamento de cavaleiros, torneios festivos e organização das tropas para os combates. O período medieval deixou sim seus legados. Nele se desenharam os contornos dos principais países europeus, validados ainda hoje. A experiência de autonomia política dos feudos, apesar da influência da religião da época, daria origem ao Estado moderno laico. De toda forma, algo era inegável. Para quem fazia parte da imensa maioria pobre, a vida era dura e as perspectivas de futuro não eram muito além daquilo que eles viviam, com sofrimento e suor, esperando o fim de sua vida, trabalhando arduamente. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like. E conta pra gente, você acha que ficou algum fato de fora da Idade Média? Pode deixar aqui também e vamos ler um por um dos comentários, tá certo? E clique no próximo vídeo para ver um outro fato, uma outra curiosidade desse nosso mundo. Valeu, é nóis, tamo junto.